Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Novamente juntos, eu quero crer que estou sendo claro na explicação. Está sim. O que falamos na semana passada rapidamente? Falamos de uma saída do Egito, nos inícios de uma saída do Egito sem saída do Egito. Não se referindo especificamente à saída geográfica. Deslocamento. Isto é, uma saída que já se conhecia no Reino do Norte no século VIII a.C., Amós e Oséias. No sul, quando os israelitas imigraram para o sul, esta saída sem saída, este êxodo sem êxodo, cresceu, evoluiu e passou a ser um êxodo com saída do Egito. Com isto, a meu ver, se criava uma grande intuição teológica. Embora possa a história não ter acontecido da forma como se lê. O nosso Deus não é um Deus que queira a escravidão. É um Deus que deseja a liberdade, desde que ela seja uma verdadeira liberdade. Não libertinagem, não? Não libertinagem de forma nenhuma. Se o conto, se a narração perde em historicidade, no sentido profano do termo, ganha em atualidade. Eu não sou egípcio, eu não sou israelita, eu nunca trabalhei no Egito, eu nunca fui escravo do Egito, eu nunca saí do Egito para encontrar liberdade em outro lugar. E, no entanto, a leitura daquela página me faz bem espiritualmente falando, porque eu vejo no texto sagrado que Deus quer as verdadeiras libertações, não as falsas libertações. E como eu, pessoalmente, já vivi em primeira pessoa do singular a experiência de verdadeiras libertações, é fácil ver no texto, ler o texto, na sua justa clareza. Nesse caso, se eu já experimentei na minha vida a mão de Deus em verdadeiras libertações, dá-se o que São Bernardo falava. O que se lê no texto, se experimenta de dentro. Bonito. Que fores legitur intu sentit. E assim, todos aqueles que não foram ao Egito, que não estão interessados no Egito, que nunca se relacionaram com o Egito, podem trazer essa história para si. Se experimentaram alguma vez uma verdadeira libertação. Ali estava a mão de Deus. Pode ser que no momento não tenhamos presenciado a mão de Deus. Simplesmente acontecimentos estranhos, mas lidos depois, à distância de anos, quem sabe, ali parecia estar a mão de Deus. Deus queria uma libertação. E Deus quer sempre libertações. E eu posso ler este texto relendo-o, ou melhor, saboreando-o desde dentro, como falando a mim. Porque já tive a mesma experiência. Eu já contei aqui que uma vez eu fui, quando criança, nem tinha 16 anos, fui mandado embora do seminário. Ah, sim. Pois é, contei, não é? Contou. Vem o caso aqui. Não, o reitor me disse logo, não é nada contra a sua moral. É que você não tem jeito para ser seminarista. E foi o único que perseverou, né? Havia 140 seminaristas naquele seminário. Eu fui o único e o último,
porque o seminário logo depois fechou e nunca mais deu um padre para a igreja. Claro que naquele dia eu não via a mão de Deus, mas 10 anos passados eu via claramente que ali estava Deus. Esse exemplo é numa muito claro. libertação, me tirando de um lugar onde não ia acontecer nada comigo e me levando para um outro lugar, me desenraizando dolorosamente daqui, ou melhor, deixando que outros me desenraizassem dolorosamente daqui e se aproveitando das circunstâncias do desenraizamento violento e doloroso para me fazer conhecer uma outra terra para a qual eu fui transplantado. Está aí. Agora, cada um busque o seu exemplo. Agora, é evidente, não é a libertação definitiva. É uma libertação, é histórica e é provisória. Porque a grande libertação se dará no dia da minha morte. No dia em que eu for definitivamente libertado, se o for pela graça de Deus, na vida eterna. Enquanto isto, tudo aqui é provisório. E até mesmo na narração, no texto, os que saíram com tanta alegria do Egito não entraram na terra prometida. Seus cadáveres jazeram pelo deserto, porque se tornaram rebeldes no texto, na história sagrada. Sabe, para a história sagrada, a história do povo de Israel, ela também nos ajuda muito, tanto na contemplação, na meditação para a vida pessoal, como o senhor Eu não estou acabando de dar um exemplo de como ela é trazida para o meu presente. Mas também me dá uma dimensão também de igreja, enquanto eu penso o povo que tem memória, povo que tem seus heróis. Olha a história da nossa igreja, totalmente inserida, né? O novo Israel com seus heróis que são os santos, não? A figura de José, quando a gente olha, não tem como identificar a figura não identificar a figura de Jesus. Então, eu também leio nessa perspectiva da igreja. Uhum. Tá. É uma leitura possível. Agora, nós estamos aqui na pré-história de Israel, não é? Já falamos na saída ou no Êxodo. Sim, o Êxodo, sim. Que pode não ter acontecido, e certamente não aconteceu, historicamente falando, na história profana, como conta a história sagrada. Uhum. São dois mundos. É como se fosse assim, paralelo. São dois mundos que até agora não tem paralelo, um com o outro. São dois mundos distintos, mas cada um com a sua lógica. Cada um com a sua lógica. Até aqui nós estamos numa grande parábola. Bem, e esta conquista da terra? Eu já falei que os israelitas vieram de baixo para cima, sim, né? A água lá que eles prezaram a água, né? Lembra? Não. De baixo para cima, não tinha rios. Bom, não é isso? Com o colapso das cidades cananeias, das cidades-estado, não é? Gente endividada, gente sem futuro embaixo, foi para cima, e este deve ter sido o começo de um Israel nas montanhas. Isso, onde não tinha água, eles represaram água. Mas lá em cima. Lá em cima. Lá no Planalto. Não é? Isto é, nas montanhas. Fugindo da escravidão, né? Não, fugindo da situação instável, completamente instável, das cidades cananeias entradas em colapso. É uma das explicações que se dá. Por que subiram? Fato é que uma nova civilização começou lá em cima, na primeira idade do ferro, no ferro primeiro, por volta de 1150 a.C., e pequenos assentamentos se tornaram numerosíssimos. Dando origem às tribos, né? É isso? Dando origem ao povo de Israel, ao povo histórico de Israel. Ao povo histórico, não ao povo da história bíblica, ao povo histórico. Agora,
Se isto é verdade, não houve uma conquista manu-militare, não houve uma conquista violenta da terra, como deseja o livro de Josué, que não é mais um livro do Pentateuco, mas que narra a segunda promessa, a conquista da terra. Finalmente, a conquista da terra, fora do Pentateuco. Primeiro a cidade de Jericó, destruída milagrosamente, não por guerra, mas através de procissões com arca ao redor das suas muralhas. Depois a cidade de Ai e literalmente as cidades se vão rendendo e os reis se vão submetendo aos novos conquistadores. E no final do livro de Josué, a terra é dividida para cada tribo. O livro de Josué, historicamente, na história profana, é indefensável. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que os repatriados do Egito, de Babilônia, os repatriados vieram em pequenas caravanas. A partir de 539, mas sobretudo a partir de 520, no reinado de Dario I da Pérsia, vieram em pequenas caravanas. Aventureiros, a maior parte não veio. Ficou lá, estava bem instalada, ajudaram, mas não vieram. Eles encontraram a terra não despovoada, embora Jerusalém destruída, mas a encontraram densamente povoada por gente que não queria saber deles. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Poxa, o tempo passa muito rápido. Estamos novamente de volta. Estamos de volta. Não é? O que eu disse, os repatriados vieram em poucas caravanas, sim, tinham um número suficiente, uns 10 mil, 15 mil, mas não eram uma multidão, não eram todos. E encontraram a terra deles povoada pelos antigos judeus que não foram para o exílio, por árabes que estenderam os seus territórios. Naquele tempo não havia fronteiras, como hoje. E depois, tudo pertencia à Pérsia. Por edomitas, que também se estenderam através do sul, por vizinhos da Transjordânia, e nenhum deles tinha a vontade, gostava que os judeus reconstruíssem Jerusalém. As caravanas voltaram, Jerusalém estava embaixo de ruínas, mas os vizinhos e os da terra não queriam que ela fosse reconstruída. Por outro lado, as caravanas dos repatriados necessitavam essa reconstrução, esta reconquista da terra que haviam perdido com a deportação para a Babilônia, foi pequena, foi humilde, através de caravanas de repatriados. Eles tinham necessidade de um passado glorioso, de uma conquista gloriosa, que justificasse a reconquista presente. Entendi. Entendeu? E com isto, com este espírito, e certamente se aproveitando também de umas pequenas expansões feitas por Josias, criaram o livro de Josué, a partir de ruínas impressionantes que eles viam, cujo passado eles não conheciam e que logo, logo atribuíram aos nossos antepassados. Foi a conquista forte, a conquista de Josué, que tem as mesmas consoantes de Josias.
Eles precisavam, os repatriados, de um modelo forte de conquista para justificar o modelo fraco. O modelo fraco eram as reconquistas deles, a partir de 520. O modelo forte que foi criado e que a justificava foi o livro de Josué. Então, eles não estavam voltando para o zero, não estavam edificando coisas que não eram deles, mas estavam novamente tomando posse de uma terra que num passado glorioso já tinha sido tomada e conquistada pelos antepassados deles. Isso traz grande força, grande esperança, vivendo uma realidade presente, pobre, mas esperançados e encorajados por um passado glorioso. E quando se fala, e isto é uma grande dificuldade que muitos têm, mas Deus mandou que Israel passasse a fio de espada homens, mulheres, crianças, até gado. Parece aí um Deus cruel que manda matar. Bem, isto faz parte do texto escrito. Eles precisavam, não estavam na época de Jesus, das bem-aventuranças, e precisavam de um modelo forte. Isto aqui aconteceu apenas no texto, tem uma existência apenas literária. Na verdade, na história, Israel nunca passou quem quer que fosse a fio de espada. Sempre foi um povo vencido e subjugado por outros povos mais fortes. E Deus escolheu um povo vencido e subjugado pelos mais fortes para ser o seu povo. Chama os fracos para confundir os fortes. Pois é. E os fracos que precisavam de um passado glorioso, criaram, a partir das necessidades atuais, a partir de ruínas impressionantes que enxergavam aqui e ali, o livro de Josué. E assim se auto-justificavam. Nós não estamos voltando ou não estamos rumando para uma terra que nunca foi nossa. Nós estamos reconstruindo alguma coisa que no passado já era nosso. O livro de Josué, de resto, fala em Jebuseus, Eteus, Ferezeus, Gergeseus. Esses povos nunca existiram. Esses povos são sinônimo de... Sim, é para justificar a conquista. Esses povos, num nome genérico, eram os cananeus. Mas a cidade de Jericó, ela realmente Jericó, existiu. a época em que se diz que foi conquistada, estava abandonada, era em ruínas. É a cidade mais antiga do mundo, conhecido até hoje, mas estava abandonada em ruínas. Eles se aproveitaram de ruínas e criaram a história. Mas uma história de um passado glorioso que justificava o que eles estavam fazendo no presente. Faz sentido isso. Agora, esta história da conquista da terra se deu fora do Pentateuco. Sim, do Josué fora do Pentateuco. É o primeiro livro fora do Pentateuco. E por que fizeram uma ruptura com o Pentateuco? O Pentateuco é a história de José. Por que romperam? Não seria muito mais lógico, e alguns pensam, em falar em Hexateuco em vez de Pentateuco, 6 livros, já que se fala numa promessa de terra, numa conquista também, e assim ficam as duas promessas realizadas? Os judeus não fizeram esta leitura. Criaram o Pentateuco e o destacaram do resto dos livros que estavam sendo escritos também, ou recebendo a última redação no pós-exílio. Por que fizeram isso? Não tenho ideia. Essa é uma bela pergunta. Fizeram com que toda a história sagrada, com
todas as suas legislações. Quantas legislações possui o Pentateuco? Não tenho ideia também. Muito. Primeiro, o Código da Aliança, precedido dos 10 mandamentos. Veja, Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Êxodo, capítulo 20. Está aí? Começa no 19. Chegamos a no 20. preparação. Vamos lá. Aliança e Decálogo. Então veja aí, 20. Versículo 19? Não, é a partir do capítulo 1. Versículo 20 a partir do versículo 1. Capítulo 20 a partir do versículo 1. Tá, São Decálogo. os 10 mandamentos. Uhum. E é logo depois o Código da Aliança. Quer dizer, os 10 mandamentos são a coroa, a cabeça do Código da Aliança. Está aí. Uhum. Aqui. O primeiro Certo. código, que vai até o capítulo 23. Uhum. No capítulo 24, existe a conclusão dessa aliança. Tá bem. Esta é o primeiro Código de leis. O segundo código de leis está em Levítico, capítulo 17. Levítico 17. Até o livro do Levítico 26. 17 a 26. Está vendo? Lei da santidade, código da santidade. Imolações, sacrifícios, lei da santidade. Vai até o 26. Vai até o 26. E o terceiro código está no Deuteronômio, capítulo 12. Até o capítulo 26. 12 a 26. Deuteronômio 12 a 26. E está aí também? Deixa eu ver aqui o 12, deixa eu voltar um pouquinho. Código deuteronômico. São 3 os códigos. E depois leis menores esparramadas pelo livro do Levítico. Todas essas leis são as leis de Israel. São as 616 leis de Israel. Todas elas no Pentateuco. Fora do Pentateuco, não temos nenhuma lei. Todas as leis foram retrotraídas para o Pentateuco. Por quê? São 616 leis. artigos. 16, 18. Retrotraídas para o Pentateuco. E por que retrotraídas para o Pentateuco? Bom, sinceramente, não sei. Mais uma intuição. Os que estavam na terra de Judá, construindo a província de Yehud, os exilados, necessitavam de uma justificação para a vida judaica. Eles tinham absoluta convicção de que a terra não lhes pertencia. Eles eram estrangeiros. Eles puderam voltar por liberalidade dos reis da Pérsia. Mas a liberalidade não era tanta a ponto de lhes darem a terra novamente. Não. Eles eram uma província e tinham que pagar impostos aos reis da Pérsia. E mais, nunca mais a monarquia foi reconstituída. Se tornou uma cidade-estado Jerusalém e uma cidade-estado teocrática, com o sumo sacerdote fazendo algumas funções de rei e os judeus vivendo ao redor do santuário da cidade. O tempo está terminado e eu não posso dar a resposta hoje. Fica para o próximo. Mas fica para o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.